Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Justiça aceita denúncia e Geraldo Alckmin vira réu. Ex-governador de São Paulo vai responder por crimes de Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Linha de frente do combate ao coronavírus. 70% dos profissionais da saúde se sentem despreparados para enfrentar a pandemia. Laboratórios entram na fase final dos testes. Mas como será que as vacinas serão distribuídas? Vai existir alguma prioridade? Nós vamos mostrar. NASA envia robô a Marte e a empresa de turismo espacial apresenta espaçonave que vai levar passageiros no primeiro voo espacial comercial. 70% dos profissionais da saúde se sentem despreparados para enfrentar a pandemia. A conclusão é de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A pandemia tem sido um grande desafio para a população mundial e principalmente para os profissionais que atuam na recuperação de pacientes da Covid-19. No Brasil, o novo vírus provocou insegurança na maioria das pessoas que trabalham na área da saúde. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Burocracia entre os dias 15 de junho e 1º de julho. Durante o levantamento, foram entrevistados profissionais de todas as regiões do país. Mais de 78% dos funcionários de hospitais responderam que estão enfrentando algum problema de saúde mental por causa da pandemia. Apenas 20% deles receberam algum tipo de apoio e 70% disseram que se sentem despreparados para trabalhar durante a crise. E essa sensação de despreparo, ela tem muitas bases materiais e de condições de trabalho, né? Então, pelos nossos dados, 50% dos profissionais não receberam equipamento de proteção individual, apenas 35% deles recebeu testagem para verificar se eles estão contaminados, apenas 30% dos profissionais receberam treinamento e informações oficiais e cerca de 20% deles apenas sentem suporte governamental. Isso significa que esses profissionais de saúde no Brasil inteiro estão trabalhando sem equipamento de proteção, ou seja, sem máscara e sem álcool gel e outros equipamentos fornecidos pelo governo. Esses profissionais estão trabalhando sem saber se eles estão contaminados, eles estão trabalhando sem formação e sem treinamento sobre como atuar durante a pandemia e sem sentir amparo e suporte por parte do governo. Entre os médicos entrevistados, 79% disseram que têm medo da Covid-19. 83% dos enfermeiros deram a mesma resposta. Outro fator que causa ainda mais preocupação para os funcionários é ver colegas de trabalho sendo diagnosticados com a Covid-19. 80% deles tiveram pelo menos um colega infectado. E depois de quase 5 meses, hotéis e pousadas de Búzios vão poder receber turistas. Empresários estão esperançosos com a retomada das atividades. Praias encantadoras e uma paisagem de encher os olhos. Em Búzios, um dos destinos turísticos mais charmosos do Brasil, a reabertura dos hotéis e pousadas está prevista para o dia 1º de agosto. A cidade, que tem 25 mil leitos de hospedagem, poderá operar com até 70% da capacidade de atendimento. Pelos próximos dias, os funcionários que trabalham no setor hoteleiro de Búzios vão receber da Prefeitura um curso de medidas sanitárias para prevenção e combate ao novo coronavírus. O protocolo municipal de segurança foi desenvolvido a partir do modelo proposto pelo Ministério do Turismo. Depois de quase 5 meses sem poder receber hóspedes, este empresário, dono de 4 pousadas no município, vê com otimismo a retomada e já está nos preparativos para a reabertura. E obviamente estamos fazendo nossos deveres de casa. Cada um de nós preparou seus prédios, adaptou seus prédios, estudou os protocolos. A cidade tem uns protocolos bastante rígidos. E estamos capacitando-nos, tanto nós como nossos funcionários. O setor espera receber turistas de estados vizinhos e regiões mais próximas, mas a flexibilização do turismo vai ser feita de forma gradual. As barreiras sanitárias
vão continuar e os turistas só poderão entrar na cidade com a apresentação de reserva em algum meio de hospedagem. Estamos desenvolvendo um sistema QR Code em que a própria pousada ela entra nesse sistema e faz a reserva para o hóspede. Quando o passageiro chega, ele simplesmente apresenta o seu celular, o guarda municipal vai lá, confere e a pessoa entra na cidade e procura a sua pousada. Pois é, a economia, os empresários se reinventando para conseguir se adaptar a esse momento do mundo. E as despesas com alimentação, energia elétrica, gás e água aumentaram no período de isolamento social. Uma pesquisa revelou que mais de 55% dos fluminenses estão com receio de ter a renda familiar ainda mais reduzida. Desde abril, o escritório de trabalho de Liz é a sala de casa. A assistente administrativa faz todo o serviço em home office devido à pandemia. Neste período, o salário foi reduzido significativamente e administrar os gastos virou uma necessidade, principalmente com a alimentação. Os gastos aumentaram na questão de alimentação, de higiene, produto de material de higiene, tá bem, assim, aumentou bastante. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises com moradores do estado do Rio de Janeiro mostra que a família da Liz não é a única a sofrer os impactos da pandemia no orçamento. Foram entrevistados 436 consumidores. A maioria esperava gastar mais 77,8% em julho com alimentos e bebidas, em comparação ao mês anterior. Em segundo lugar, o maior gasto seria com luz, água e gás, com 55,5%. Em seguida, produtos farmacêuticos, de higiene pessoal e de limpeza. A pesquisa revelou ainda que 72,7% dos entrevistados têm medo de perderem os empregos. 55,5% temem que a renda familiar seja ainda mais reduzida. Essa insegurança e instabilidade impactam diretamente no consumo, que acaba sendo maior em produtos essenciais. É de se esperar que as atividades que fornecem esses bens, né, supermercados, hipermercados, mercearias, vejam em julho um resultado superior àquele resultado que viram em junho. Foi o que aconteceu neste supermercado. As vendas de arroz, feijão, itens de hortifruti e produtos de limpeza dispararam. Em média, 50% a mais do que antes da pandemia. O desafio para o consumidor é conseguir economizar e fazer esses produtos renderem ao máximo. Com a pandemia, muitas pessoas passaram a comprar produtos e se cuidar em casa. Com isso, profissionais do ramo precisaram se reinventar e agora estão atendendo na casa dos clientes. A Covid-19 impactou o comércio de vários segmentos no país. As lojas de produtos de beleza estão entre as mais prejudicadas. O serviço de delivery foi a solução encontrada para minimizar as perdas. Mesmo com a flexibilização dos últimos dias e a abertura do comércio, o proprietário desta loja diz que a modalidade veio para ficar. Nós já tínhamos serviço de delivery, então com o fechamento das lojas em geral, nós aumentamos as nossas vendas e o delivery vai continuar, porque a comodidade é o mesmo preço, a pessoa recebe em casa e não paga nada mais por isso. Serviços de estética, barbearias, salões de belezas e esmalterias. Somam mais de 1 milhão de microempresas e microempreendedores individuais formalizados, segundo o Sebrae. Apesar do baixo índice de confiança registrado em abril deste ano, o setor começa a respirar e vai retomando aos poucos o crescimento. E as boas perspectivas para o setor agradam Paula, que é depiladora. Ela tem apenas 18 anos. Geralmente atende na casa dos clientes. Segundo ela, homens e mulheres não deixaram de procurar pelos serviços. Em meio a essa pandemia, estou atendendo em domicílio, né? E graças a Deus a demanda está muito alta. A depiladora diz tomar todos os cuidados de segurança para garantir a confiança do cliente. Não podemos deixar, né, de ter todos os cuidados, né? Principalmente também o cuidado com o próximo, né? Ainda mais que vamos atender em domicílio. Uso todos os produtos descartáveis, todos os EPI descartáveis, luva, touca, pinça,
o palito, tudo descartável, a cera é descartável, eu uso apenas em um cliente. E o Senado aprovou nesta quinta-feira 2 medidas provisórias que liberam cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais para 5 ministérios utilizarem ações contra o coronavírus. Os ministérios que vão receber os recursos são Saúde, Educação, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A maior parte desses recursos foi destinada para o Ministério da Saúde. A MP foi aprovada sem mudanças, tanto na Câmara quanto no Senado, e agora segue para a promulgação. A medida precisava ser aprovada até hoje, senão perderia a validade. E o Ministério da Economia informou que deve publicar novas orientações para a adoção do home office nos órgãos e entidades do governo federal. A decisão foi tomada após uma redução de gastos. De acordo com o Ministério, quase 2/3 da força de trabalho do Executivo Federal passaram a atuar em casa. Com isso, o governo afirma ter economizado mais de 360 milhões de reais nos últimos 4 meses. Com o home office, despesas como diárias e passagens, adicional noturno e auxílio transporte não são pagos. Mas com as novas regras, os servidores terão que cumprir um plano de trabalho e os gastos com internet, energia e telefone, por exemplo, ficam sob responsabilidade de quem for trabalhar de casa. As regras só começam a valer em setembro. E o Ministério Público de São Paulo acusa o ex-senador Aloysio Nunes de improbidade administrativa por ter recebido R$500 mil em propina da Odebrecht para financiar a campanha dele ao Senado em 2010. De acordo com essas investigações, a doação da empreiteira não foi declarada à Justiça Eleitoral. A ação pede que Aloysio pague quase R$900 mil de indenização pelo suposto dano moral coletivo. Em troca, o ex-senador teria que ajudar a Odebrecht a resolver pendências com o governo daqui de São Paulo, possíveis vantagens nas obras da rodovia Carvalho Pinto. Em nota, Aloysio afirmou que os fatos apontados na delação foram investigados por 2 anos pela Polícia Federal e que o inquérito foi arquivado por falta de provas. E a NASA enviou nesta quinta-feira um robô a Marte. Ele só deve chegar ao destino daqui a alguns meses. O robô Perseverance partiu da estação da Força Aérea da Flórida, nos Estados Unidos, às 8h50 da manhã no horário local. Esse pouso em Marte deve acontecer em fevereiro do ano que vem. O robô vai aterrissar numa cratera onde há cerca de 3 bilhões de anos existia um lago. Perseverance vai coletar amostras desse local em busca de evidências de vida. Isso porque a cratera tem sedimentos que podem conter vestígios de organismos. O robô pesa pouco mais de 1 tonelada e carrega uma série de instrumentos. As ferramentas, além de colherem as amostras do planeta, vão abrir espaço para a chegada do homem a Marte. Para que isso aconteça, Perseverance vai precisar transformar o dióxido de carbono encontrado lá na atmosfera marciana em oxigênio. Esse será um dos primeiros passos para uma eventual missão tripulada ao planeta. Na semana passada, os Emirados Árabes lançaram a primeira missão do país a Marte. A sonda Hope faz parte do projeto de desenvolvimento de tecnologia para diminuir a dependência do petróleo. A China não poderia ficar de fora. O país também lançou na semana passada uma nave para o planeta. A missão chinesa é a mais ambiciosa de todas. Pequim quer orbitar Marte, pousar um módulo na superfície e explorar o planeta com um veículo robótico. E ainda nessa linha, a gente chama o Heródoto para conversar, porque a empresa de turismo espacial Virgin Galactic apresentou a espaçonave que vai levar passageiros no primeiro voo espacial comercial. O Heródoto vai detalhar para a gente como é esse voo e vai contar também se toparia entrar nesse avião rumo ao espaço. Olá, Heródoto. Olha, Gustavo, depois dessas... Está ficando cada vez mais comum a gente falar de coisas do espaço. Veja, são 3 missões para Marte, 3, praticamente no período de 10 dias. Essa outra agora seria, na verdade, um passeio. Olha, como sendo um passeio, até eu topo. Sabe qual é o problema? O problema é que a passagem custa muito cara. Imagina. Cada passagem custa $250 mil para poder chegar nesse aviãozinho aí que vai dar uma voltinha lá em cima. E outra coisa, só cabem 6 pessoas.
Portanto, esse voo custa $1,5 milhão para poder dar uma voltinha no espaço. Aí você pode ficar de cabeça para baixo, pode ficar de cabeça para cima. E mais, esse voo, que começa a ser vendido agora em agosto, e me parece que já está lotado, olha só, as pessoas vão poder também brincar sem gravidade e tudo mais. Além de 6 passageiros, tem esses 2 pilotos que vão aí na frente, logicamente, para dirigir a espaçonave. Então está ficando uma coisa cada vez mais comum, né? Essa é o que acontece. E você sabe uma coisa que me chamou a atenção? O quê? Você se lembra daquele foguete do Musk, Sim. que levou um carro da Tesla? Pois é, aí eu fui ver o seguinte, onde será que está esse tal carro da Tesla? Aí eu fui olhar aqui, Gustavo, e cheguei à seguinte conclusão. Aliás, não fui eu, foi o Google que me ensinou o seguinte. Esse carro está voando em torno do Sol. Ele está dando uma voltinha em torno do Sol. Eu te vejo o seguinte, esse carro está desenvolvendo no espaço uma velocidade que ele não pode desenvolver na Terra. 10.000 quilômetros por hora. Olha só, que maravilha. Então, consequentemente, ele mais cedo ou mais tarde vai voltar aqui na Terra e me parece que ele vai chegar aqui por volta de 2047. O fato é o seguinte, o fato é que as coisas estão ficando cada vez mais comuns e cada vez mais familiares a todos nós, por enquanto aqui. Em breve, no planeta Marte. Quem sabe a gente pode, então, pegar uma passagenzinha dessa de $250 mil, hein, Gustavo? Poxa, eu toparia. Não tenho dinheiro para pagar nesse momento, mas toparia também dar um rolezinho aí pelo espaço. O Heroto volta aqui conosco ainda nessa edição para abordar outros assuntos que chamam a atenção, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Voltando aqui para a Terra, a Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra o ex-governador Geraldo Alckmin. Ele é acusado de falsidade ideológica eleitoral, mais conhecido como Caixa 2, corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. A defesa dele disse que a denúncia vai dar a oportunidade, que até agora foi negada ao ex-governador, de se defender e de contestar as falsas e injustas acusações de que está sendo vítima. O PSDB, partido que ele faz parte, disse que reitera sua confiança na idoneidade do ex-governador Geraldo Alckmin. O Ministério Público acusou Alckmin de receber R$11,3 milhões da Odebrecht durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014 ao governo do estado de São Paulo. E olha, a União Europeia fez um alerta para o risco de falta de seringas, lenços e equipamentos de proteção necessários para uma possível vacinação em massa contra a Covid-19. O bloco pediu aos governos membros que estudem comprar juntos mais vacinas contra a gripe e aumentar o número de pessoas vacinadas. Até agora, nenhuma vacina contra o coronavírus foi totalmente desenvolvida ou aprovada, mas países de todo o mundo estão tentando garantir suprimentos para poder iniciar campanhas de imunização rapidamente, assim que uma vacina se mostrar completamente eficiente e segura. A Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu uma proposta do setor hoteleiro para tentar fazer o Réveillon na cidade, mas de um jeito diferente. A ideia é espalhar para várias áreas a festa da virada e evitar que ela seja concentrada, como é habitualmente, em Copacabana. O prefeito Marcelo Crivella vai avaliar a proposta com a Vigilância Sanitária e o Conselho Científico da cidade e não descarta uma consulta aos moradores e também vereadores. Já nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump sugeriu adiar as eleições presidenciais dos Estados Unidos, pois é, para depois da pandemia. Trump escreveu em uma postagem que, abre aspas, com uma votação universal por correspondência, as eleições de 2020 serão as mais imprecisas e fraudulentas da história, fecha aspas. Ele então sugeriu que tudo aconteça apenas quando as pessoas puderem votar de maneira adequada, segura e protegida. Ele disse isso porque os Estados Unidos permitem aos eleitores que mandem votos pelo correio. Só uma lembrança, ele não tem o poder de adiar as eleições. Essa é uma decisão exclusiva do Congresso. E também é bom lembrar que ele, nas últimas pesquisas, aparece atrás de Joe Biden. Um médico pode interferir caso o paciente com Covid-19 decida recusar o tratamento? Os detalhes de uma decisão como essa você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
Já estamos de volta e com uma pergunta. Um médico pode interferir caso o paciente com Covid-19 decida recusar o tratamento? O paciente pode ser obrigado a tomar determinado remédio, a permanecer em isolamento social ou até mesmo a usar a máscara? Quem vai responder essas e outras perguntas é Giovana Tradi, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde. Giovana, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu começo perguntando, então, a questão médico e paciente. Até onde o paciente e o médico podem divergir? Até onde o médico pode determinar que o paciente siga uma orientação? Muitíssimo boa noite, Gustavo. Boa noite à sua audiência. Antes de tudo, é importante a gente falar que o paciente, assim como todo ser humano, ele tem direito à liberdade. A liberdade é um direito constitucional. Então, ele tem o direito de decidir a sua própria vida. Aliás, a democracia é uma das maiores expressões da dignidade da pessoa humana. Então, o indivíduo ele tem autonomia para tomar as suas decisões negociais e também de saúde. Ele deve decidir se ele tem ou não que passar por um determinado procedimento. Ou seja, ele tem que dar o consentimento para esse médico. Agora, essa autonomia de não se tratar, muitas das vezes, ela pode ser limitada em algumas situações. Quais são essas situações? Quando esse paciente colocar em risco a vida de terceiros. Então, vamos supor que o paciente com hanseníase, com tuberculose, não se trate e exponha terceiros a risco. Aí, essa decisão de obrigar esse paciente a se tratar, ela deve ser ponderada. Antes disso, deve ser conversado com o paciente para informar dos riscos do não tratamento. Agora, no caso da Covid-19, Gustavo, não existe ainda uma terapia específica que tenha a eficácia comprovada. Então, como que você vai exigir, vai forçar um ser humano a passar por um tratamento que não tem as suas evidências científicas bem consolidadas? A hidroxicloroquina, por exemplo, as pessoas acham que é o único tratamento para salvaguardar a sua vida, mas existem outras terapias. E aí entra o dever de informação do médico, de que não existe apenas uma única droga, mas outras também. Aliás, a própria Lei 13979 de 2020, aquela que trata sobre as medidas de enfrentamento da Covid, ela diz que o Estado ele pode tomar algumas medidas obrigatórias para o cidadão, como passar por vacina e tratamento, mas essa própria lei ressalva que não se pode forçar o cidadão a passar por um tratamento que ainda não esteja comprovado cientificamente. E, doutora, você citou a tuberculose, né, e as ações do Estado. Aqui, se não me engano, no Brasil, relacionada à Covid-19, ou seja, há uma definição que quem está com a doença é obrigado a ficar em isolamento, seja esse isolamento necessário dentro de um centro médico, seja em casa, para justamente não correr o risco de passar a doença. Se eu desrespeitar, por exemplo, eu, Gustavo, for detectado com a Covid-19 e vier trabalhar sem informar as pessoas, eu posso ser punido de alguma maneira? Aí, nesse caso, sim. Aí a gente vai falar de quando esse paciente ele sai de casa ciente que ele está com a Covid-19, aí sim o Estado pode restringir a autonomia, a liberdade desse paciente a partir do momento em que ele pode colocar em risco a vida de outros. Aí sim, o Estado pode usar a sua força para obrigar que aquele paciente fique em casa. Não necessariamente para ele se tratar, porque não tem droga específica. Mas se ele sair, ele pode ser conduzido forçosamente para a sua residência para que ele cumpra ali a sua internação domiciliar. O médico, inclusive, ele pode fazer uma denúncia se ele tomar ciência que esse paciente está furando, como falam, as regras, né, de isolamento, denunciar ao Ministério Público e à autoridade policial e outras também instituições responsáveis. Doutora Giovana, eu quero agradecer demais a sua participação, explicação de maneira simples para as pessoas entenderem sobre um assunto que é complicado, mas que com uma explicação simples a gente consegue entender e você, caso fique doente, caso conheça alguém que está doente, saiba como agir.
Agora, uma ótima notícia. Um novo grupo de profissionais da saúde começou a testar a vacina chinesa contra o coronavírus aqui em São Paulo. Os voluntários que receberam a primeira dose são profissionais do Instituto Emílio Ribas, referência em doenças infecciosas aqui. Ao todo, 9.000 voluntários participaram dos testes em todo o Brasil. Hoje a vacinação começou com enfermeiras e médicos. Todas essas pessoas serão acompanhadas para ter certeza que criaram anticorpos. O diretor do hospital disse que a expectativa é que em até 4 meses a eficácia já esteja comprovada. E aí, se tudo der certo, já no início do ano que vem, a população começa a receber as 2 doses da vacina que será distribuída pelo SUS. E a gente vai falar ainda mais sobre vacina aqui no Jornal da Record News, tá bom? O ministro do Supremo Dias Toffoli defendeu que o Congresso aprove uma medida para dar um prazo de pelo menos 8 anos para que juízes e membros do Ministério Público possam se candidatar a cargos políticos. A gente tem o exemplo do Witzel, que era juiz e hoje é governador. A gente vai tentar entender os detalhes dessa medida em 30 segundos. Eu prometo, 30 segundos. Falei que eram 30 segundos. O ministro Dias Toffoli, repetindo para você que está acompanhando o Jornal da Record News, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, ele defendeu que o Congresso aprove uma quarentena de 8 anos para que juízes e membros do Ministério Público possam se candidatar a cargos políticos. O Heródoto vai comentar essa proposta, explicar um pouco sobre isso. Diga lá, professor. Olha, para a gente entender um pouquinho essa questão, Gustavo, entender o seguinte, a participação do juiz na política. Vou falar do juiz primeiro. Todos nós aí aprendemos na história, na escola, sobre Confidência Mineira e o Tiradentes. O Tiradentes tinha um amigo lá, que era o Tomás Antônio Gonzaga. Sabe qual era a profissão do Tomás Antônio Gonzaga, que participou dessa tentativa de separar o Brasil de Portugal? Ele era desembargador. E olha, ele não precisou se afastar da função. Hoje, o funcionário público que quiser se candidatar, pode ser juiz, pode ser procurador, pode ser qualquer tipo de funcionário. Ele tem que se afastar 6 meses. Então ele sai 6 meses e ele pode ser candidato. Agora, logicamente que essa proposta feita mais recentemente, ela tem, na verdade, 2 alvos. Um, o ex-ministro Sérgio Moro, que era juiz. E o outro, que é o Delanhol, que é membro do Ministério Público, que faz parte da Lava Jato e é bastante conhecido no país como um todo. Então, os 2 seriam atingidos por ela. Agora, detalhe, isso ainda não existe. Não existe. É provável que isso seja discutido no Congresso Nacional e vai transformar em lei. Agora, se vai ser lei ou se não vai depender, logicamente, do voto de deputados e senadores. E todos nós temos o nosso deputado federal e o nosso deputado e o nosso senador. Então, nós podemos mandar uma mensagem para ele para dizer se concorda ou se discorda dessa ideia, então, de uma quarentena de 8 anos. Detalhe, por que só vale para juiz e para procurador? Deveria valer para todo mundo, então. Mas é uma questão bastante polêmica e essa não existe ainda. Você dizer, bom, espera um pouquinho. Se vier o Congresso Nacional aprovar, vai atingir o Moro ou vai atingir o Delanhol? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente aprende no direito que a lei não retroage. Retroage quer dizer, ela começa a punir dali para frente, não dali para trás. Principalmente na área de direito penal. Mas, como você sabe, muitas vezes essas leis dependem de interpretação dos tribunais superiores e ela pode, em alguns casos, retroagir sim. Então é mais uma questão política, me parece, numa tentativa, então, de tirar do páreo o Sérgio Moro, que, como todo mundo ouve falar e diz aí, está um pouquinho longe, mas é provável candidato à presidência da República do Brasil. Portanto, está aí na sua mão de você falar com o seu deputado federal e senador e dizer qual é a sua opinião a respeito disso. Você acha bom ou não acha bom? Tudo bem?
Tá ótimo, explicação melhor que essa, impossível. O Heroto volta ainda aqui nessa edição do JR News para falar sobre outros assuntos. Mas e aí, o que você acha? Comenta lá nas nossas redes sociais, hashtag JR News, pode mandar a mensagem pelo Twitter, pode mandar a mensagem também no Facebook, no YouTube, aonde você quiser. Agora a gente fala da Polícia Federal, que olha só, encontrou tapetes de onças num apartamento de luxo no Rio de Janeiro. E é onça mesmo. O material foi apreendido no Leblon, na zona sul carioca. Além das peles dos animais, no endereço também foram encontradas 2 cobras e um homem foi preso. Outros 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados. Está aí a imagem dos tapetes. A operação desarticulou uma organização criminosa de tráfico de animais exóticos e em extinção, chefiada a partir do Amapá. As imagens são um horror. Ver aquilo que fizeram com uma onça, que é um animal lindo da nossa fauna, é de ficar triste, magoado, enojado, enfim. A nota de R$200 repercutiu bastante, né? O que você acha? Após ter sido anunciada pelo Banco Central. Os detalhes sobre toda essa repercussão você confere, claro, aqui dentro do JR News.
Você sabe quais são as profissões com as maiores rendas médias aqui no Brasil? E quem tem mais isenções lá no imposto de renda? O Heródoto tem todos esses detalhes. Quais são as profissões, entre aspas, vantajosas aí no IR, Heródoto? É isso aí. Agora, Gustavo, o imposto de renda também é uma forma da gente entender um pouquinho da chamada distribuição de renda no nosso país. Dá uma olhada aí. Esses dados eles estão no ano de 2018, exercício 2019. São os últimos dados. Muito bem. 30 milhões, 200 mil pessoas entregaram declaração de imposto de renda. Tem 90 milhões trabalhando. Só 30 entrega porque esse pessoal, então, está acima do limite mínimo. Né? O pessoal lá para baixo não precisa declarar. Rendimento total desses 30 milhões que pagaram imposto de renda, de 3 trilhões e 100 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. 3 trilhões e 100 bilhões de reais é o rendimento total dessas pessoas que estão aí. Bom, agora vamos ver a diferença entre uma e outra, né, para que a gente possa, então, calcular quanto é que está numa parte e quanto é que está na outra. Olha lá. Isso dá uma renda mensal média, hein, de R$ 8.500 de salário para o pessoal que exerce determinadas profissões. Em média, um pelo outro ganha R$ 8.500 por mês. Só lembrando que o salário mínimo desse ano, da pesquisa da Receita, não chegava nem a R$1.000. Então, enquanto o salário mínimo não chega a R$1.000 e nem aparece no imposto de renda, a maior parte daquelas pessoas, em média, ganha R$ 8.500 por mês. Agora, uma outra coisa importante que a Receita divulgou, e qualquer um pode ter acesso para comprovar isso lá, é o seguinte. Quais são as profissões melhores remuneradas? Por incrível que pareça, são as profissões que envolvem o funcionalismo público. O Ministério Público, por exemplo, segundo a Receita, em média, ele ganha R$ 53.400, em média. Já o pessoal do Judiciário, juízes, desembargadores, etc., em média, ganham R$ 51.700. Os diplomatas também não estão ruins, não. Eles ganham quase R$40 mil por mês. Detalhe, isso aqui é de salário, hein? No caso, por exemplo, dos juízes, tem aquele auxílio moradia de R$ 4.500. Lembrando também que tanto o Ministério Público quanto os juízes, ou os desembargadores, ou ministros, têm 60 dias de férias por ano. Só para a gente ter uma ideia. Isso aí é só o que foi declarado no imposto de renda. Muito bem. Outras profissões também que são bem remuneradas segundo a Receita. Auditores fiscais da Receita ganham quase R$ 28 mil por mês. Agora, saindo da área do funcionalismo público, passando para outras áreas. Melhores remunerados, médicos. Em média, os médicos ganham R$ 30.500 por mês. Tem médico que ganha muito mais, tem outro que ganha muito mais. Em média, eles ganham R$ 30.500, que realmente também é um salário muito bom. Já atletas, pilotos de avião, etc., em média, também ganham R$ 26 mil. E já dirigentes de partidos, atenção aí, dirigentes de partido e sindicatos, em média, ganham R$ 21.400. Eu imagino que dirigente de partido, né? Geralmente o cidadão é deputado e ele deve ter um outro rendimento por outro lado. Agora, para que a gente possa pagar menos imposto de renda, a gente precisa abater alguma coisa. Você vai abater médico, vai abater dependente, etc. Tiraram quase tudo, menos para essas categorias que estão aí. Esse aí é o pessoal que tem mais abatimento do imposto de renda. Produtores agropecuários, pessoal do agronegócio, por uma série de razão. Os decoradores e vitrinistas também têm 66% de desconto no imposto de renda. Diplomatas, dirigentes de partidos e sindicatos, isso eu não estou entendendo, tem 54% de possibilidade de diminuir o imposto de renda. Então você veja que coisa curiosa, Gustavo, de um lado está uma remuneração muito boa, do outro está você poder abater algumas coisas do imposto de renda que outras categorias não podem. Por exemplo, suponha que você resolveu fazer um curso, né? E aí, pode abater ou não? Você comprou um livro, pode abater ou não? Suponha que para trabalhar aqui tem que comprar um paletó, você pode abater? Não, não pode. Já pôde no passado, hoje não pode não. Para poder pagar mais imposto. Então são algumas curiosidades que todos nós somos cidadãos e pagadores de imposto, é bom que a gente saiba. Boa, Heródoto, é bom que saibamos mesmo. Obrigado pela participação. Amanhã a gente se encontra aqui no JR News.
E é bom lembrar que há discussão sobre reforma tributária, então mais do que nunca é importante você saber como funciona a questão dos tributos. A nota de R$200 repercutiu bastante, hein? Após ter sido anunciada pelo Banco Central. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que propôs detalhes, tá aí alguns animais que muita gente propôs. Detalhes sobre essa repercussão você confere daqui a pouco. Alguns laboratórios já estão entrando na fase final dos testes para vacina contra o coronavírus, como você tem acompanhado aqui na Record News. Para entender como ela será distribuída e se vai existir alguma prioridade, eu converso agora com a Merces da Silva Nunes, advogada especialista em Direito Médico. Merces, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos lá, Merces, qual que é a prioridade? A gente está vendo os testes primeiro, obviamente, com os profissionais da saúde, mas chegamos a uma vacina eficaz, segura. Quem são os primeiros da lista, se assim podemos dizer? Boa noite, Gustavo. É provável, e é o que todo mundo está dizendo, que os primeiros a tomar essa vacina serão os profissionais da área de saúde.
segundo momento, as pessoas que têm algum problema de saúde e os idosos. Então, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas cardíacos e os idosos. Em nenhum lugar do mundo vai haver vacina em quantidade suficiente para vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a ideia é que se atenda primeiramente esses dois grupos. E, doutora, existe uma obrigação das pessoas de serem vacinadas quando surgir a vacina da Covid-19? As pessoas podem se recusar, não podem se recusar? Como funciona isso? Não haverá uma obrigatoriedade, como não existe para nenhuma espécie de vacinação, a não ser para as crianças, né? Mas o mais recomendável é que as pessoas, de fato, se vacinem e consigam essa imunização para evitar a infecção pelo coronavírus, que a gente tem visto que, num grau severo, efetivamente leva à morte. E, doutora, a gente está vendo várias vacinas. Então, tem vacina chinesa, vacina inglesa, vacina americana. Isso pode gerar um poder de escolha para as pessoas? Olha, eu não quero tomar essa vacina, eu quero tomar esta vacina de Oxford. Eu não quero tomar a de Oxford, eu quero tomar a Coronavac. Existe isso? Como vai funcionar, já que a gente está vendo uma profusão de vacinas aí no mundo? Olha, tomara que existam várias vacinas que sejam eficazes contra o coronavírus. Vai depender do que entrar aqui no Brasil. O que nós temos hoje são 2 programas, um do governo federal e outro governo estadual, que trabalham com vacinas diferentes. Mas dependendo da efetividade e da eficácia da vacina, se tiver uma, vai ser uma, se tiver mais do que uma, efetivamente as pessoas vão poder escolher, porque o que vai determinar a vacinação vai ser o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a Anvisa liberou o registro e autorizou e essa vacina está disponível, é óbvio que todos nós vamos poder escolher. A gente falou mais cedo justamente da vacina da China e da Coronavac, que justamente ia ser registrada, e a vacinação pelo SUS, segundo a promessa aqui do governo, mas também haverão vacinas particulares. Eu também poderei tomar a vacina via particular, ou você acredita que tudo será financiado pelos governos? O governo, pelo Ministério da Saúde, o governo federal, tem um programa nacional de imunização. Então, provavelmente, essa vacina vai ser distribuída por meio da rede pública de saúde e vai ser distribuída gratuitamente para toda a população. Mas nada impede que a iniciativa privada, as empresas, adquiram doses da vacina e também coloquem para ser comercializada. A diferença vai ser a questão do preço. Do governo federal, dentro do Programa Nacional de Imunização, essa vacina vai ser distribuída gratuitamente para a população e na iniciativa privada essa vacina vai custar como custa a vacina da gripe, se as pessoas quiserem tomar do mesmo jeito. Essa é a diferença dos 2 programas, né? Um tem preço para a população e o outro não tem. Tá certo. Doutora Merz, obrigado pela participação aqui conosco. A gente torce, claro, para que essas vacinas fiquem prontas o quanto antes. Agora eu falo da nota de R$200 que repercutiu bastante nas redes sociais após ter sido anunciada pelo Banco Central. A notícia foi motivo de brincadeira e os brasileiros não perderam tempo. Aproveitaram para criar memes que logo viralizaram nas redes sociais. A imagem que vai de fato ilustrar a nota é a do lobo-guará, mas parece que as pessoas gostam mesmo dos bichos mais comuns, como é o caso desses que vocês estão vendo. Tem cachorro, avestruz, a cobra naja, que ficou famosa, boi, capivara, tatu e o vira-lata caramelo, que está em todos os lugares. Se você vai numa padaria, está lá. Eu adorei essa. Eu gostei do vira-lata caramelo, que é típico do nosso país, né? Você vai numa padaria, está lá ele. Você vai numa delegacia, está lá ele. Ele sempre está lá. Então, eu fico com a do vira-lata caramelo, mas, lógico, que a do lobo-guará é muito bonita. Resta saber qual cor será a nota. O Jornal da Record News se despede, fica por aqui. Agora você continua bem informado, acompanhando mais uma edição do Jornal da Record. Até amanhã, tchau, tchau.